Olá, Antônio. Olha só, estava aqui, ó, com essa cobrinha, um artesanato indígena Guarani. Estava lembrando dos teus episódios, não é? Mas sabe, quando nós acessamos a história das missões jesuíticas, ou quando visitamos hoje as suas ruínas em pedra, a gente se depara com a história do Padre Roque Gonzalez de Santa Cruz. A gente podia conversar sobre ele, você não acha? Com todo prazer, Matilde. De fato, ele é um personagem central no avanço das missões jesuíticas nas bacias dos rios Paraná e Uruguai, local onde foi morto junto de outros dois jesuítas, Afonso Rodrigues e João de Castilhos. Mas assim, poderia falar um pouco sobre a vida do Padre Roque Gonzalez? Eu tenho uma curiosidade. Sem problemas, Matilde. Diferentemente da quase totalidade dos missionários jesuítas, ele é americano. Nasceu em 1576 em Assunção, no Paraguai. E aí temos uma grande vantagem que o destacava dentre os demais. Ele teve contato com a língua guarani desde criança, a qual falava perfeitamente como nativo. Mas ele não ingressou menino na Companhia de Jesus. Ele já era sacerdote quando fez isso. Ele foi ordenado em 1598, com 22 anos. Mas decidiu entrar para a Companhia de Jesus 9 anos depois, em 1609, após acompanhar um sermão do padre jesuíta Marcel Lorenzana, que pedia que as autoridades espanholas reparassem o que considerava uma injusta represália que se fazia contra o povo guató, que pagava pela morte dos espanhóis nas cidades de Xeres, localizada a 80 léguas ao norte de Assunção. Naquela ocasião, o tesoureiro da catedral obrigou Lorenzana a calar-se e a descer do púlpito. Algumas semanas depois, o padre Roque pediu para entrar na Companhia de Jesus. Ele foi aceito e naquele mesmo ano iniciou o noviciado, passando parte dos 2 anos entre os Guaicuru, um povo temido pelos colonizadores. Em 1611, professou os votos religiosos e foi destinado para trabalhar na redução de São Inácio Iguaçu, entre os Guarani. Mas já a partir de 1612, obedecendo às ordens de Lorenzana, fez diversas entradas às margens do rio Paraná para fundar novas reduções. E ele fundou diversas delas. Só em 1615 ele fundou Itapua, Santa Ana e Jaguapoá. 9 anos depois do ingresso na Companhia de Jesus, em 1618, ele fez a sua profissão solene em Itapua e continuou o trabalho de expansão do campo missionário, fundando em 1620 a redução de Concepción, quando já atuava como superior local na frente missionária do Uruguai. Sua liderança o levou a ser nomeado em 1626 superior das missões do Paraná, que incluía também as missões do Rio Uruguai. Ele fundou ainda, naquele mesmo ano, as reduções de San Nicolás del Piratini e de São Francisco Javier. Ele participou ainda da fundação das reduções de Diapediú, de Nuestra Senhora de la Candelaria de Caçapamini, em 1627. E em 1628, das reduções de Assunção do Ijuí e Todos os Santos de Caró, onde foi morto com 52 anos.
Sabe, eu imagino que o padre Roque, na entrada nas terras indígenas e nas criações assim, ó, de tantas reduções, tinha passado por muitos apuros. Foi assim mesmo? Veja, Prof. Tilde, ele tinha grande domínio da língua indígena e misturava isso com os estudos de retórica que possuía. Ele era um grande orador, o que era grandemente apreciado pelos Guarani. Mas ele era também uma pessoa de personalidade muito forte. Antes mesmo de entrar na Companhia de Jesus, ele havia entrado numa contenda muito grande com o bispo de Assunção. Seus biógrafos e suas correspondências mostram, entretanto, que ele enfrentou lideranças indígenas com palavras fortes em mais de um momento. Mas eu trago aqui a entrada que ele fez para abrir o campo missionário do Tape. Subindo pelo rio conhecido à época como Ibiquiti, os indígenas do lugar pediram para que ele não fosse adiante sob risco de ser morto. Ele os convenceu a deixá-lo seguir e ergueu uma grande cruz adiante, criando a redução de Candelária. Na segunda vez que ele retornou ao local, a cruz tinha sido derrubada pelos indígenas, os quais estavam descontentes com algumas lideranças por terem aceito a presença de europeus em suas terras. Ele os enfrentou com palavras e os convenceu a refundar a redução noutro lugar, com evidente risco de ser morto. Mas temos de entender que, nos anos compreendidos entre 1615 e 1628, vários foram os levantes de indígenas que os jesuítas tiveram de enfrentar na região, motivados pelo não aceite das lideranças indígenas em abandonar seu modo de ser tradicional, mas também porque não queriam estrangeiro algum em suas terras, devido à fama que eles possuíam de atacar a alteridade indígena. E sobre a morte do padre Roque Gonzalez nas mãos dos indígenas em Caró? Você tem alguma coisa assim que você pesquisou para nos dizer? Matilde, primeiro eu tenho de salientar que as fontes históricas mostram de forma muito evidente um elemento político na morte do padre. Os indígenas, principalmente suas lideranças políticas, perceberam que a colonização atingia em cheio seus territórios e seu cotidiano, e os missionários eram agentes da colonização. Segundo, não podemos esquecer que Roque Gonzalez era um missionário que acreditava piamente estar salvando as almas dos indígenas e que a salvação deles dependia de abandonar o modo de ser tradicional que se chocava com o cristianismo. Para isso, ele enfrentou as lideranças religiosas indígenas e muitas delas reagiram a isso. Temos aí um elemento religioso, o qual se desdobra num aspecto social. Se antes da chegada dos jesuítas, as lideranças indígenas, políticas e religiosas eram respeitadas pelo povo, agora o respeito dependia da aliança com o missionário. Nisso, como vimos aqui, foi um aliado dos missionários até que se sentiu agredido moralmente e liderou o ataque a eles. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo Água de EVT. Obrigado!